Nossa energia é limitada e hoje em dia nos acostumamos com o senso de superficialidade que existe no mundo. É notificações, músicas, toques a todo momento. Isso tudo são estímulos que contribuem para divagarmos a nossa atenção, para não conseguirmos, enfim, focar em um só ponto. Isso é extremamente negativo no seu dia a dia. Você pode até pensar que não causa tanto efeito, mas causa sim um grande efeito no seu dia a dia. Porque são estímulos que estão a todo momento constante em nossa vida e se não conseguirmos controlá-los, eles vão nos controlar. E o meu objetivo aqui é te mostrar como que o foco importa, como que ele contribui para resultados mais rápidos e com mais qualidade, resultados que são sustentáveis ao longo do tempo. Se você quer entender isso, fica até o final do vídeo. Você deve estar se pensando, né? Quem que é esse maluco aí falando sobre foco? Eu me chamo Rafael Pulcinelli, eu tenho 17 anos e o meu objetivo aqui é te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e também nos seus estudos. Quando eu estiver olhando pra cá, pra cadernetinha, que eu escrevi todos os pontos importantes que eu vou falar aqui com vocês, tá? Ó. Então, voltando, né? No seu dia a dia, você tem diversos estímulos. E quando falamos do dia a dia, é importante eu frisar isso, que não somos todos nós que temos as mesmas 24 horas. Você não tem as mesmas 24 horas que o Bill Gates, até porque se comparar com pessoas extremamente fora da curva é injusto com você mesmo. A pessoa que trabalha CLT não tem as mesmas 24 horas que eu tenho nos meus estudos na vida acadêmica, e a pessoa que está no ensino médio não tem o mesmo tempo que eu hoje em dia. Enfim, todos temos 24 horas parcialmente diferentes, mas algumas coisas se assemelham, como o foco. A pessoa que quer estudar, que quer se desenvolver, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, ela tem que obter conhecimento de alguma forma. E se não conseguimos focar minimamente 1 hora por dia, esses objetivos vão ir por água abaixo. A gente não vai conseguir mais cumprir com o que planejamos, não vamos conseguir mais estudar coisas que são profundas, que realmente dão a diferença no longo prazo. Tudo isso, claro, contribui para resultados. Nós queremos resultados na vida, não adianta você falar, não, eu não quero. Queremos resultados sim na vida, e para conquistar esses resultados precisamos de foco, precisamos de trabalhar com qualidade. E o problema é que ficou muito comum você pular de uma atividade para outra sem nem perceber o porquê você está fazendo aquilo, sem nem perceber o porquê que aquela atividade importa para você. E isso acaba consumindo o seu dia a dia com algumas coisinhas que você não precisava estar fazendo, faz porque são fáceis e visíveis e te mantém ocupado. E daí você pensa, nossa, eu estou ocupado, eu estou fazendo isso, mas eu estou sendo produtivo, eu consigo produzir isso, vai me resultar isso. E na verdade não. E eu já caí muito nesse problema, porque quando eu estava começando a ler na minha trajetória de leitura, eu me dava desculpas, eu não conseguia me autorresponsabilizar, que eu não conseguia manter o foco por mais de 30 minutos. Você tem noção? A pessoa não conseguir focar mais de 30 minutos. Eu era assim. E, claro, dando contexto, era pandemia, tudo, tava um monte de coisa acontecendo, familiar e etc. Mas isso acaba que não justificava eu não conseguir ler. E eu arranjava desculpas fazendo várias coisas fáceis, várias coisas visíveis, que eu poderia falar, não, hoje eu fiz isso. Mas acabava que não me levava a lugar nenhum. Então, em vez de me dar desculpas, eu decidi desenvolver meu foco. E foi uma coisa que me ajudou muito na minha trajetória a ter várias conquistas no mundo acadêmico agora, no ensino médio. Eu consegui medalha de ouro no Marathonatec, que é a maior Olimpíada, maior desafio de tecnologia entre as escolas do Brasil. Consegui me destacar também no Agrinho, em outros projetos, e esses destaques que eu tive foi por conta que eu consegui focar e fazer um trabalho bem feito. Um trabalho bem feito exige, sim, certa disciplina e certa direção. Precisa de certo direcionamento. E eu não sei se você já se viu nessa situação, mas quando você faz muita coisa e se sente frustrado depois porque você não fez nada de importante, ou seja, você fez muita coisa, mas no final do dia você se sentiu impotente porque você parece que não rendeu, que não evoluiu, sabe? Você fez coisas pequenas. Isso é muito comum, só que isso vai acarretar que você não vai conseguir concluir os seus objetivos, as suas metas, elas vão para água abaixo e você pode ainda se culpar, que é um grande vício que isso se torna. Você faz coisas pequenas, depois você vê que não teve resultado, se culpa, e daí você vai voltar para coisas que são mais úteis para o seu curto prazo. Então você vai fazer coisas que se beneficiam no curto prazo e que te dão certa recompensa. E essas coisas não são as que vão te levar ao ponto A ao ponto B. Essas coisas vão que vai te manter estagnado aqui no ponto A, sabe? São aquelas coisas que você não precisava necessariamente fazer, mas estão fazendo para se ocupar. Pois bem, essas atividades a gente consegue fazer elas com mais facilidade, porque o nosso cérebro, quando não tem nenhum feedback construtivo, ele opta por fazer coisas mais fáceis e que são de curto prazo, que conseguimos enxergar um benefício
agora em fazer elas. Um exemplo clássico de estudos aqui para vocês. Um estudante que ele estuda. E ele fica estudando coisinhas pequenas, ele não se aprofunda em nenhum estudo e ainda mais, ele não revisa nada que ele estuda. Então ele só vai estudando cada conteúdo depois, ele faz alguns exercícios lá, alguns exercícios aqui. Esse estudante, ele vai ter certos resultados, mas ele não vai conseguir entender aquele conteúdo de maneira profunda, ou que quando cair algum exemplo que ele não tinha visto ainda, ele não vai conseguir responder. E ele também vai esquecer com mais facilidade porque ele não revisou. Daí isso vai entrar naquele ciclo de culpa que eu falei pra vocês, e que eu me vi na minha vida muito tempo assim também. Eu achava que o meu esforço seria recompensado automaticamente, que não é bem assim. Eu me esforçava muito em muitas coisas, só que eram coisas pequenas. Já falei isso pra vocês, né? Mas só que eu não via resultados, e essa falta de resultados me gerava frustração. Eu acredito que isso não acontece só comigo, né? Deve ter acontecido com bastante pessoas também. Exemplo palpável aí pra você, quando você vai arrumar seu guarda-roupa, limpar seu quarto, lavar a louça, você procura alguma música, algum vídeo legal, alguma coisa pra você fazer enquanto você tá fazendo aquela atividade. Mas aí uma coisa que era pra durar só 20 minutos, acaba que dura 1 hora inteira. Sem noção que você gastou mais de 40 minutos só pra fazer algo com outras coisas que não precisava de complicar a sua vida. E daí você ficou mexendo no celular, mexendo na música, no vídeo e tudo isso, e acabou que culminou em mais tempo de trabalho. Não é isso que a gente quer pra nossa vida. Quando a gente consegue executar algo com foco, vamos conseguir terminar aquela atividade mais rápido, porque vamos estar mais intensos, então você vai empregar mais intensidade, vai gerar mais qualidade. Tudo de bom. E essa qualidade, ela vai gerar resultados consistentes, ou seja, resultados de longo prazo. São aqueles resultados que você não vai perder de um dia para noite, sabe? Entendemos que o foco é realmente importante. Mas agora tudo isso que eu falei para você muda o conceito que entendemos o foco. Porque antes você pensava que eu tô focado em fazer isso. Mas não é só o foco, e sim o que você faz. E quando você tem o tempo e mais intensidade, você gera um trabalho de alta qualidade. E o Cal Newport, que é o autor de Trabalho Focado, resume isso muito bem. Que não é só você sentar lá e esperar alguma coisa cair do céu. Que eu também queria que caísse do céu, mas não cai, né, gente? Enfim, você tem que sentar lá e estar presente. Você tem que lapidar a sua presença. Você tem que levar a manutenção à sua presença todos os dias. Não caímos do controle automático. O que é o controle automático na nossa rotina? É a gente fazer as coisas sem perceber do que a gente está fazendo aquilo, sabe? Quando você vai e só lê automaticamente, ou quando você pega e fica assistindo vídeos no YouTube ou no Instagram, e depois de 5 minutos que você parou de ver, você não consegue explicar o que você viu. Isso é entrar no automático. E entrar no automático tem diversos malefícios aqui que eu não preciso ficar explicando, que eu acho que vocês entenderam, né? Mas daí entramos em outra coisa. Como eu falei que o foco vai te tirar do ponto A e te ajudar a ir mais rápido e com mais qualidade pro ponto B, você não pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que focar em algumas específicas, que são as tarefas determinantes para suas metas e objetivos. E por que isso acontece, né? Olha, quando a gente sai de uma tarefa, vamos supor, uma tarefa que se chama X e outra Y. A tarefa X, a tarefa Y, eu demorei 1 hora. Mas eu fui para a tarefa Y, encerrei essa daqui, mas eu fui imediatamente, não dei descanso, eu não dei um tempo para minha mente relaxar, para ela descansar, então eu fui imediatamente. Você pode ter descansado também, que isso pode acontecer às vezes, tá? Essa tarefa, você vai começar a fazer ela, só que parte da tarefa X vai estar junto com você. Então você vai estar carregando uma partezinha daquela tarefa na sua tarefa atual. E você pode pensar, nossa, o que eu poderia ter feito melhor, né? Nossa, como eu parei aquilo lá? Nossa, o que eu vou fazer para continuar aquela tarefa? Mas acaba que você vai render menos nessa atual, sabe? Você vai render menos, você vai ter menos resultados, menos qualidade, e você vai se sentir culpado também. Então, a gente tem que ter uma certa expertise em escolher as tarefas, e também o tempo certo para cada uma, para que a gente não vá para outra exausto, e com resquício de foco, que isso chama resquício de foco, da última tarefa para outra. E o que isso resulta, né? Você vai se sentir mais cansado, mais lento, e você vai querer compensar essa lentidão com mais horas de trabalho e esforço. Daí você vai ficar mais irritado ainda, não vai dar certo, porque o erro ali é que você não está conseguindo manter sua atenção por conta que você não concluiu ao certo a última tarefa.
Daí entra todo um protocolo de ritual de desligamento que o autor também aborda no livro, mas isso vai ficar para outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar imenso, tá bom? Se vocês quiserem, comenta aqui que vocês querem parte 2, que envie para vocês como ter uma vida mais profunda e manter a profundidade no dia a dia. Por enquanto, vamos nos ater a entender o foco aqui e como é que ele é importante e como que podemos nos beneficiar dele, tá bom? Um bônus aqui para vocês é que vocês não podem se ater a estar ocupado com um ser produtivo, tá? Tem pessoas que fazem poucas coisas, mas são muito produtivas, e pessoas que fazem muitas coisas, mas não são produtivas. Isso entra nas atividades chaves que elas encontraram. Algumas atividades que são mais profundas são realmente feitas com a sua força de vontade, com a sua motivação. Você consegue gerar um estado de flow. Então você entra em um estado de flow a partir do momento que você faz uma prática deliberada, que vai ser você fazer aquela atividade, aquela ação, aquele projeto, de uma forma que você está voluntariamente engajado nele. Então você vai estar voluntário naquele projeto, engajado, e você vai sentir um certo nível de dificuldade. Esse certo nível de dificuldade, somando ao seu engajamento, vai gerar um prazer que muitas vezes você não encontra em outras tarefas, como lazer, como séries, filmes, etc. Você não encontra esse prazer que ele é tão recompensador. Por isso que muitas pessoas preferem trabalhar do que tirar folga ou etc. Claro que é difícil, né, gente? Mas quando você trabalha com uma coisa que você realmente ama e que tem certo nível de dificuldade, você realmente vai conseguir entrar nesse estado. Mas eu acho que eu já falei muita coisa pra vocês aqui. Vamos deixar uma parte 2, então, pra eu discutir melhor como aplicar isso na sua vida. Resumindo tudo isso daqui que eu falei pra vocês. A nossa energia é limitada e a vida artificial virou padrão. Isso faz com que você se sinta ocupado, mas que não tenha avanço real. Quando você muda de contexto ou de atividade o tempo todo, sobra um resíduo de atenção, resíduo de foco. Daí você tenta recompensar esse resíduo com mais horas de esforço. E sem clareza ou feedbacks, você acaba optando por fazer a coisa mais fácil naquele momento de curto prazo. No fim disso tudo, você pode perceber que não é falta de capacidade. Às vezes é só falta de foco no lugar certo. Por isso foi um dos motivos de eu trazer esse vídeo pra vocês. Porque você pode se sentir incapaz, você pode se sentir perdido, mas acaba que você só não foca nas atividades certas, nos recursos certos, sabe? E muitas vezes a gente se culpa ou se compara com pessoas que estão dando resultados, mas isso acaba que é injusto. A única pessoa com quem você tem que se comparar é com a pessoa que você foi ontem. Se você consegue sair um pouquinho melhor hoje, focar um pouquinho mais nas coisas certas, você vai conseguir chegar a um nível de resultados muito maior que você já conquistou. Isso vai te gerar muito resultado lá pra frente. Mas eu já vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse. E eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.